Está no ar o Tarobá Esporte. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026, é dia de estreia do Cascavel no Campeonato Paranaense. Sim, o Tarobá Esporte de hoje quase completo falando dessa primeira rodada do estadual. Hoje, então, nos destaques da estreia do Cascavel contra o Azures, 7 da noite no Estádio Olímpico Jaci Scanagata. Por falar em Campeonato Paranaense, já vamos falar da grande vitória do Foz do Iguaçu. Time que voltou para a primeira divisão, aliás, foi o único visitante que venceu nessa primeira rodada, fez 3-2 para cima do Curitiba, lá em pleno Couto Pereira. Que grande retorno do Foz do Iguaçu à primeira divisão do Campeonato Paranaense. O Azulão da Fronteira reestreou na elite estadual e bateu o Curitiba em pleno Couto Pereira por 3-2. Claro que o time do Coxa não foi o mesmo que terminou 2025 como campeão da Série B do Brasileiro. O Coritiba iniciou o estadual com uma formação alternativa, um time sub-20. Mas não deixa de ser o Coritiba e não reduz o peso da vitória do Foz, que saiu na frente com o Lucão. Erro na saída da defesa do Coxa. Iago recuperou a bola e serviu o Lucão, que marcou 1-0. No finzinho da primeira etapa, Vinícius Peixoto ganhou do zagueiro e ampliou 2-0 Foz. Mas antes do intervalo, o Coritiba descontou. Depois do levantamento na área e do desvio, a bola sobrou para Brian, que dominou e bateu firme, 2-1. No segundo tempo, o Coxa teve uma grande chance de igualar o placar. O goleiro Diego cometeu pênalti em Azaf, mas o arqueiro do Foz se redimiu e fez uma defesaça na cobrança de Jean Gabriel. No entanto, o Coritiba conseguiu empatar logo depois. Cobrança de falta e Guilherme Aquino empatou de cabeça, 2-2. Mas também de cabeça, Rubens aproveitou a falha do goleiro Benassi e garantiu a vitória do Foz do Iguaçu por 3-2 na capital do estado. Grande resultado na visão do treinador. Tem que parabenizar nossos atletas, se entregaram demais, fizeram um jogo brilhante, taticamente. A gente sabia que ia ser muito difícil, sabia que todas as dificuldades a gente ia enfrentar, a gente não contava com aquele gol no final. Foi um gol que frustrou muito a gente. Em seguida, teve o pênalti defendido pelo Diego ainda, e aí a gente toma um segundo gol também de bola aérea, mas teve força mental, teve resiliência, a gente continuou conectado com o jogo, isso foi importante, os jogadores não desistiram, continuaram tentando a vitória, a gente chega ao gol de empate, podíamos até ter feito outros gols, assim como o Coritiba. Eu acho que é uma vitória grandiosa para o Foz, para o início de competição, para um retorno à primeira divisão e para aquilo que o Foz quer fazer na competição, né? Fico muito feliz. Preciso ressaltar o que os atletas do Foz fizeram aqui hoje. É uma vitória muito grande contra uma equipe muito qualificada. Toda a Copa Paraná, essa equipe jogou. Em nenhum momento o Coritiba tomou mais de dois gols. Então, fazer 3 gols aqui no Couto Pereira é muito difícil. Estou muito feliz. Momento da gente comemorar, mas já virar a chave, porque domingo a gente tem jogo e o que o Foz quer na competição, a gente está só começando. Vamos em frente, com humildade, mas seguindo o convite que a gente pode mais. O Azulão da Fronteira agora vai fazer o primeiro jogo em casa. No próximo domingo recebe o Azures no estádio do ABC em Foz do Iguaçu. O jogo vai ser às 4 da tarde. Já o Coxa tenta se recuperar da derrota na estreia e volta a jogar em casa. Recebe o Londrina no Couto Pereira no próximo sábado às 6h30. Grande vitória do Foz do Iguaçu na estreia do Campeonato Paranaense. Olha, essa primeira rodada teve mais 2 partidas ontem. Quero destacar aqui a vitória do Londrina sobre o atual campeão Operário de Ponta Grossa e o jogaço de 6 gols entre Cianorte e Maringá. O Campeonato Paranaense de 2026 começou assim, com um confronto entre os 2 últimos times do interior que foram campeões. Um duelo de equipes de Série B do Brasileiro entre Londrina e Operário. E o Tubarão levou a melhor sobre o atual campeão paranaense. Derrotou o Fantasma por 2-0 no Estádio do Café. O primeiro gol foi chorado. João Tavares apareceu na cara do gol e parou em Elias, mas pegou a sobra, ganhou do zagueiro e a bola entrou devagarinho. 1-0 Londrina. Logo depois, falha da defesa do Operário. A zaga cortou mal o lançamento longo e o goleiro Elias saiu mal do gol. Iago Teles deu um toquinho de cabeça e definiu o placar, 2-0. Primeiro os 3 pontos do Londrina, líder do Grupo A. No sábado, o Tubarão visita o Coritiba no Couto Pereira. Já o Fantasma reedita a final do ano passado contra o Maringá, no Germano Krieger. O Dogão, que é o atual vice-campeão estadual, fez um jogo de 6 gols com o Cianorte no Albino Turbay. O Leão do Vale do Ivaí marcou primeiro com um belo gol de Dioran. Ele tirou do zagueiro e concluiu com estilo, 1-0 Cianorte. O Maringá empatou com o Negueba.
Ele arriscou o cruzamento e a bola foi direto para as redes, 1-1. O Dogão virou o placar depois da lambança da defesa do Cianorte. Roubada de bola, toque para trás e Guilherme Pira concluiu de primeira, 2-1. Que jogo movimentado e o Maringá ampliou o placar. Depois do toque de cabeça, Thiago Rosa concluiu para as redes, 3-1. Ainda no primeiro tempo, o Leão do Vale descontou. Depois do escanteio, a bola ficou viva na área, bate em rebate e Jacão empurrou para as redes, 3-2. No início da etapa final, o Cianorte empatou o jogo. Vini Faria ganhou na corrida dos zagueiros, invadiu a área e deixou tudo igual, 3-3. 6 gols e um pontinho para cada lado. O Cianorte volta a jogar no Albino Turbay no domingo e recebe o Atlético Paranaense pela segunda rodada. Foram 15 gols nesses primeiros 4 jogos do Campeonato Paranaense. Essa primeira rodada então vai ser concluída hoje com 2 partidas. 8h30 da noite tem Andraus e Atlético Paranaense, jogo na Arena da Baixada com o mando do Andraus. E às 7 da noite tem a estreia do Cascavel contra o Azures, Estádio Olímpico Regional, Jaci Miguel Escanagata. Essas são imagens do jogo do ano passado, em que o Cascavel venceu o Azures, o último confronto entre as duas equipes, mas o retrospecto é um pouquinho favorável ao time de Pato Branco. Foram 7 jogos, 2 vitórias cascavelenses, 3 empates e 3 vitórias do Azures, uma pelo Paranaense no Estádio Olímpico e 2 pela Série B. Enfim, o Cascavel estreando no Campeonato Paranaense de 2026, começa essa jornada em casa diante do Azures. O Cascavel, que faz parte do Grupo A, os times do Grupo A levaram a melhor nessa primeira rodada, teve vitória do Independente, teve vitória também do Londrina. Olha quem está voltando para o Cascavel, o goleiro André Luiz, que fez história naquela campanha do vice-campeonato em 2023. Hoje ele reestreia com a camisa 1 diante do Azures de Pato Branco. Ontem o Cascavel fez o último treinamento comandado pelo técnico César Bueno, se preparando para a estreia de logo mais às 7 da noite no Estádio Olímpico Regional. Além do André Luiz, até para o torcedor do Cascavel poder se inteirar mais desse elenco que vai disputar o Campeonato Paranaense, a assessoria de imprensa disponibilizou o elenco do Cascavel para 2026 do Campeonato Paranaense. André Luiz goleiro, Sidney goleiro, o Felipe também goleiro e o Thierry goleiro, os 3 que permaneceram da equipe que disputou a Taça FPF em 2025. Giovani zagueiro também com uma longa rodagem, Renan zagueiro, Borek, revelado pelo Cascavel, que rodou pelos clubes paranaenses e que agora volta à Serpente Aurinegra, e o Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, inclusive, está lá na copinha com o time sub-20 do Cascavel. Mais jogadores da Serpente Aurinegra para 2026, o Antony, que veio do time sub-20, Libano no Cascavel desde 2018, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cascavel, Paim, lateral esquerdo, Tapioca, revelado pelo Cascavel, lateral esquerdo, Léo Herrero, um dos reforços, lateral esquerdo, Vanderlei, volante, Peçanha, também remanescente da temporada passada, volante, Thiago Júnior, que já jogou no Cascavel também em 2025. Para fechar o elenco, então, do técnico César Bueno, guru volante, Robinho, maior artilheiro da história do Cascavel, segue ainda na equipe para 2026, Braga, reforço meia, Luizinho, outro reforço na temporada meia, o Garratti, que já jogou no ano passado, Tiba, atacante, reforço, Gabriel Lira, reforço, Gabriel, o extremo atacante, reforço, e o Saci, outro extremo, que são os atacantes que reforçaram o Cascavel para a temporada de 2026. Eu falei do Peçanha, o Peçanha inclusive projetou essa estreia contra o Azures logo mais às 7 da noite no Estádio Olímpico. Vamos ouvir o que disse o volante do Cascavel, que já jogou no Paranaense e também na Série D e Taça FPF no ano passado. Foi uma pré-temporada muito forte, a gente se preparou 5 semanas fisicamente muito bem. O time está se entrosando muito bem também, peças novas que chegaram para ajudar a gente. Então acredito que a gente vai fazer uma boa estreia dentro de casa contra o Azures e, se Deus quiser, a gente vai conseguir sair com a vitória. É um grupo, como eu falei, é um grupo muito bom. A postura nossa vai ser sempre andar para frente em todos os jogos, independente se vai estar fora ou dentro de casa. Agora é uma estreia. Temos o objetivo de buscar a nossa vitória dentro de casa e dar sequência no campeonato depois também com vitórias e se classificar, se Deus quiser. Reforçando o convite, logo mais, 7 da noite tem Cascavel e Azures, jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paranaense no Estádio Olímpico. Gente, depois do intervalo, o Tarobá Esporte destaca a Copa São Paulo, com algumas equipes já classificadas para a segunda fase. De volta trazendo os destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem, os jogos de quarta-feira já definiram algumas equipes tradicionais classificadas para a segunda fase. A Copinha ocorre no estado de São Paulo e é normal que os times paulistas se deem bem na competição.
É o caso do Santos, que já se classificou e garantiu a primeira colocação no grupo 16 com 6 pontos. Ontem, o Peixe derrotou o União Cacoalense por 2-1. O Bragantino tem a mesma campanha, goleou o Cosmopolitano por 4-1 e lidera o grupo 17 com 6 pontos. Também confirmou a liderança antecipada. No grupo 19, o São Paulo confirmou a vaga para a segunda fase, mas ainda não garantiu a liderança, precisa de mais um empate para isso. Ontem, o tricolor paulista conquistou a segunda vitória e derrotou o Independente do Amapá por 2-0. Outra equipe paulista que já está classificada para a segunda fase é a Portuguesa. Ontem fez 3-1 no Paulínia Universitário e lidera o grupo 20 com 6 pontos. Na última rodada, a Lusa enfrenta o Operário de Ponta Grossa. O Fantasma segue invicto na Copinha. Ontem empatou com o Vila Nova em 1-1 e está na segunda colocação da chave com 4 pontos. Joga pelo empate com a Portuguesa para se classificar. Os tradicionais times brasileiros estão bem na Copinha. O Atlético Mineiro se classificou para a segunda fase com a vitória por 3-0 sobre o QFC. O Galo lidera o grupo 29 com 6 pontos. No grupo 23, o Fortaleza fez 4-2 no Confiança da Paraíba. O Leão do Pici tem os mesmos 6 pontos do União Mogi. Ambos estão classificados e se enfrentam na última rodada. O Fortaleza joga pelo empate para ser o primeiro. O Botafogo teve uma vitória magra sobre o Estrela de Março e ficou perto da vaga para o mata-mata. O Fogão é o líder do grupo 22 com 6 pontos e precisa de mais um empate para avançar. No grupo 32, o Internacional, o último time fora do estado de São Paulo a vencer a Copinha, conquistou a primeira vitória. Fez 3-0 no CSE e assumiu a liderança da chave com os mesmos 4 pontos do Nacional de São Paulo. As duas equipes se enfrentam na última rodada e o Inter se classifica com um empate. Outro gaúcho, o Juventude, é líder do grupo 21 com 4 pontos. Ontem fez 3-0 no Nacional do Amazonas e precisa de mais um empate para avançar. Primeira fase da Copinha já se aproxima do fim, já começam depois na sequência os mata-matas. Gente, vou deixar aqui o convite para o Tarobá Esporte de amanhã, um pouquinho mais cedo, porque tem a Copa Africana de Nações. Gente, amanhã vamos trazer os destaques do fechamento dessa rodada, dessa primeira rodada do Campeonato Paranaense. Lembrando que hoje tem Cascavel e Azures, 7 da noite, no Estádio Olímpico aqui em Cascavel. Gente, grande abraço, ótima tarde para você. Deixo vocês em companhia de Ismael Elias com o Tempo Quente.